Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário, do momento que você vai ver essa mensagem. A minha oração é para que o teu coração seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe tua vida, teu lar, tua família, em nome de Jesus. E eu quero agradecer por você ser um inscrito no nosso canal. Eu quero agradecer ao Senhor por outros que virão se inscrever. Amém? Então, Deus é muito bom. E eu quero iniciar. Eu quero ler algo aqui que eu vi hoje e eu achei bastante interessante e edificante. Amém? Então é algo que um ministro, um homem de Deus, ele fala. Ele diz assim: as pessoas, ou seja, ou o mundo gospel, andam obcecados por sucesso, fama, por dinheiro, mas como Deus define sucesso? Isso é uma pergunta. Como você acha que Deus ele define sucesso? Aí ele diz aqui: sucesso aos olhos de Deus é fidelidade ao seu chamado. Isso foi Billy Graham, um grande ministro do Evangelho do Senhor, que ele fala isso, e eu concordo com ele. Porque na verdade nos dias atuais, o que mais a gente vê, percebe, é isso. As pessoas em busca disso mesmo, de reconhecimento humano, em busca de dinheiro, de fama, de riqueza. Ou seja, em busca de riqueza, desprezando a que já tem, que é uma presença gloriosa dentro deles, que é a vida de Deus habitando dentro deles, que é o Espírito de Deus habitando dentro deles, que é uma vida, meu Deus, ou seja, por causa das coisas naturais, das coisas da terra, das coisas terrenas, desprezam quem já são, desprezam a riqueza maior que já tem. Aleluia. E eu quero ler um texto aqui, fica em Isaías. Isaías capítulo 55. Eu já falei disso aqui outra vez, mas isso aqui faz parte da mensagem de hoje. E eu quero ler de novo. Isaías 55, versículo 6, ele diz: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Ou seja, em outras versões diz também: buscai ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Aí uma pergunta maravilhosa que eu acho essa pergunta. Essa pergunta ela é extraordinária. Onde e como? Onde e como? Ou aonde ou como eu vou buscar alguém que já vive em mim? Onde e como eu vou buscar alguém que já habita dentro de mim? Por quê? Porque parece que as pessoas não estão nem aí para isso. Elas podem ter conhecimento disso, mas não vivem, não andam consciente disso. E nós precisamos, queridos, sermos conscientes do que nós somos, do que nós temos em Deus, da riqueza gloriosa que nós já temos, do quanto nós somos ricos, milionários, vivendo e andando como mendigos espirituais, vivendo igual mendigo, mendigando amizade, mendigando a atenção. Aleluia!
mendigando reconhecimento humano. É assim que as pessoas vivem hoje em dia. Eu não quero globalizar, meu irmão, mas uma boa parte da igreja nós podemos afirmar, querido, que vivem dessa forma. Vivem mendigando, rastejando o reconhecimento humano. Mendigando a atenção de pessoas, a amizade de pessoas, onde tudo isso e muito mais, querido, nós temos no Senhor, nós temos naquele que já vive em nós. Sabe, são verdades, meu irmão, são verdades que a gente não vê ser falado dentro das quatro paredes. A gente não vê dentro das quatro paredes alguém falar, olha, Deus precisa dizer uma coisa, isso aqui, Deus não habita nisso aqui não, viu? Deus habita dentro de você. A gente não vê, querido, esse tipo de ensinamento não. A gente ouve é que você tem que estar aqui. Todo o tempo você tem que estar aqui. É uma forma de manter as pessoas no cabresto. É uma forma de manter as pessoas aprisionadas. É uma forma das pessoas não exercerem sua liberdade em Cristo. Não tem direito de ir e de vir. Não tem direito de entrar e sair. Um monte de gente hipócritas que mantém as pessoas em prisão. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. São verdades, queridos, são verdades que nem todos falam. São verdades que você não ouve dentro de quatro paredes, não. São verdades que até para aqueles que têm coragem de falar verdades assim, eles não falam dentro das quatro paredes porque os homens não permitem, não deixam. Eles vivem como se vivessem fora de si, executando suas próprias ideias, executando seus próprios pensamentos, executando seus próprios planejamentos. Mas eu repito, em nome de Jesus, isso vai mudar. Isso vai mudar. Aleluia. Então, esse alguém que vive dentro de mim, meu irmão, eu só vou aprender a ouvir Ele, a compreender Ele, a ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele, quando eu desenvolver uma relação com Ele. Porque para o momento, a maior necessidade para a nossa vida, a maior necessidade para a igreja do Senhor, é uma relação pessoal com Deus, é uma relação pessoal com o Senhor. Mas as pessoas parecem que insistem em manipular, outros insistem em ser manipulados por conta de um cargo. Coloca as pessoas em cargos, muitas vezes em uma posição que Deus não chamou para estar, simplesmente para manter a pessoa no ambiente. Mas eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas sabem disso. Lá no fundo do seu coração, você sabe disso. Você sabe disso. Que muitas vezes assumir uma posição que Deus não te chamou para estar. Você está lá porque o homem te convidou para estar. Porque o homem quis que você estivesse. Então, porque você quis um cargo de liderança, porque você quis a vitrine, você se propôs estar lá. Mas o teu lugar é o lugar onde Deus diz que é para estar. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Sabe, querido, eu não me importo com as desaprovações humanas. Eu não me importo se alguém desaprova esses momentos. Eu não me importo.
Eu me importo com aquilo que Deus se importa. Eu me importo se Deus está aprovando ou não. É isso que eu tenho que ver. É para esse lado que eu tenho que olhar. É isso que eu preciso entender. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, a maior necessidade da igreja para o momento é uma relação pessoal com o Senhor. E isso é individual. Quando você aprender, quando você se dispor a viver momentos, uma relação pessoal com o Senhor, você vai ver o que Deus tem para tratar com você. Nem sempre Deus vai usar homens para falar coisas que Ele tem para falar com você pessoalmente. Guarde isso. Então precisa desenvolver uma relação com aquele que já habita dentro de você. É necessário. Precisa fazer isso, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 8, ele diz, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus, querido, Ele não pensa como nós pensamos. E nem tampouco nós estamos pensando como Deus pensa. Se a gente pensasse como Deus pensa, a gente pensava no próximo. Se a gente pensasse como Deus pensa, a gente pensava no outro. Se a gente pensasse como Deus pensa, a gente parava um pouco de pensar só em si mesmo, olhar só para si mesmo e passar a pensar no outro e olhar para o outro. O Senhor diz, os meus pensamentos são maiores, são mais elevados do que os vossos. Aleluia. Aleluia. Ou seja, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Que caminhos? Minhas ideias, meus planos, meus projetos. Eu temos um projeto para esse tempo e vai e procura executar suas ideias, seus planos, seus projetos e diz, todo mundo tem que pegar junto. Mas o que cada um individual, se tiver ou manter uma relação pessoal com Deus, vai entender se esse projeto vem do coração de Deus ou não. Como o povo vive como criança, menino, levado por qualquer vento de doutrina, levado por tudo que é soprado, que é falado. Aleluia! Qual a diferença que tem de você para um escravo? Não é proibido a gente planejar e idealizar. Mas eu só não posso executar as minhas ideias e os meus projetos sem a aprovação do Senhor. E ainda assim, motivar os outros a fazer comigo. Eu não posso fazer isso. Um líder que não é guiado pelo Senhor, um líder que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele coloca seus liderados em dificuldade, em apuros. Pega isso para você. Se você é um líder, você não precisa nem pode dar exemplo, porque o exemplo é um momento, ele passa, mas você precisa ser o exemplo. Um homem guiado e dirigido pelo Senhor, pelo Espírito, para você não colocar seus liderados em apuros.
em dificuldade, em problemas. Assim como fez o rei da Síria. Naamã recebeu uma palavra da parte do Senhor que levaria ele ao lugar certo e à pessoa certa. O rei, o líder de Naamã, envia uma carta por ele, levando ele, mandando ele ao lugar errado e à pessoa errada. Colocou a vida dele em risco. O que você me diz disso? Que um líder que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele coloca seus liderados em perigo. E muitas vezes, por causa da meninice, as pessoas vão. Porque se não for, é rebelde. Se não for, é desobediente. For para onde? Para seus planos, para suas ideias? Aleluia. Não podemos, querido, fazer o que dá na teia. Existe um Senhor. Glória a Deus. Porque Deus, querido, Ele não vive fora de si. Mas, sabe, meu irmão, muitos nos dias atuais vivem fora de si. Muitos olham para aquele jovem, para o filho pródigo e condena ele, e critica ele. Olha só, ele saiu da casa do pai, saiu da igreja, se desviou. Para com isso, deixa de meninice. Isso é criancice. Isso é meninice. Um filho que apenas saiu da posição de filho. Fora de si. E alguém que está fora de si, ele está transtornado. Tem muitos hoje, eles vivem transtornados. Eles vivem querendo, porque quer que os seus planos, suas ideias dê certo. Então procuram executar. E depois vê que não dá certo. É só decepção. Sabe, querido, Saul, por ele não se proceder segundo o conselho do Senhor, ele foi removido, querido, da posição que Deus deu para ele. Deus é o mesmo. Isso acontece nos dias de hoje. E eu quero te dizer que muitos serão removidos de suas posições que têm. Posições que muitas vezes foi o Senhor que colocou, mas por não honrar, por não estarem honrando, serão removidos. O profeta disse a Saul: o Senhor tira hoje de ti o teu reinado e dá alguém que é melhor do que você. Sempre existe alguém melhor do que você. Você não é insubstituível. Nós não somos insubstituível. Sempre existe alguém melhor do que nós. Sempre existe alguém que tem um coração mais inclinado para o Senhor. Sempre existe alguém que deseja viver mais em obediência ao Senhor. Sempre existe alguém que só deseja realizar aquilo que Deus disse que é para realizar. Esses são os melhores. É por esses que você e muitos será substituído. Muitos. O profeta disse ao Senhor: mas Senhor, mataram todos? Deus disse: não mataram todos. Sobraram 7.000 que não se dobraram a Baal. Sempre existe alguém melhor. Sempre existe alguém que não se dobra a Baal. Sempre existe alguém que não se dobra diante do dinheiro, diante da fama, diante das riquezas, diante dos aplausos humanos. Sempre existe alguém capaz de nos substituir. Aleluia.
Aleluia. Então o que resta? A palavra diz que o filho pródigo, ele caiu em si, ele estava fora de si, transtornado, vivendo como um louco. Assim, querido, alguns vivem nos dias atuais, nos dias de hoje, como um louco, transtornado, quer porque quer fazer porque quer fazer. Na corrida pelo ouro, pela riqueza, pelas coisas, desconsiderando o melhor que tem em si. Lucas capítulo 15, versículo 17, ele diz assim: aleluia, 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 aleluia. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Sabe o que é isso? É quando cai na real e reconhece que de fato e de verdade errou, falhou. Então ele não está olhando para a falha do outro. É preciso não querer falar para os outros que os outros estão errados. Fala para você mesmo. Cai em si, cai na real, sai da loucura. Fala para você mesmo que você está errado. Fala para você mesmo que está errado. Eu errei, eu quero mudar. Eu me arrependo. Outra coisa que eu quero te dizer, que arrependimento não é choro, não é chorar. Mas é mudar. É mudar. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Olha só, ele começa a reconhecer o lugar, o ambiente, a posição que ele está. Não, esse lugar não é para mim, essa posição não é para mim, a posição que para mim é de filho, que eu saí dela, que eu deixei. Levantar-me-ei, decisão. Decisão. Só muda quando decide mudar. Só vive uma relação com o Senhor quando decide viver uma relação com o Senhor. Tomarei o caminho de volta para meu Pai. E ao chegar-lhe, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, quando eu erro contra alguém, quando as ofensas praticadas por mim, seja ela verbal ou por um comportamento contra alguém, essa ofensa, em primeiro lugar, ela é praticada contra o Senhor. E José diz: como poderia eu pecar contra meu Deus e contra meu Senhor, que era Potifar? Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na concepção e na ideia de Saulo, ele perseguia o povo, a igreja. Jesus disse: não, você me persegue. A ofensa que você acha que está fazendo para eles, é para mim que você está fazendo. Por isso, querido, que uma coisa que eu aprendi no Senhor: não tornar nada pessoal. Porque o Senhor é quem resolve tudo. Aleluia. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa era a ideia e os pensamentos dele. Chega lá, eu vou pedir para ele me tratar, me receber pelo menos como um servo, um empregado. Mas a palavra diz que o Senhor diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos também. O pensamento dele era se tornar ao menos um servo. O pensamento de Deus era receber ele como filho, lhe dar a posição de filho. Olha como os pensamentos de Deus são elevados, são maiores do que os nossos. Por isso que nós muitas vezes não pensamos como Deus pensa. Pensamos em nós mesmos.
pensamos em executar os nossos planos, as nossas ideias, os outros. Mas não é assim que Deus pensa. Amém? Então, querido, não trata ninguém como desviado. O filho pródigo, ele apenas deixou a posição de filho, mas ele foi recebido e colocado na mesma posição de filho. É uma questão da pessoa cair em si. Não deixe ninguém te tratar como desviado. Você não é desviado. Você é alguém que saiu da posição de filho. E que o Pai só espera você dizer: levantar-me-ei e vou voltar para a posição de filho. E vou conviver com meu Pai. Eu vou ter uma relação pessoal com meu Pai. Amém, querido? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E curta, dê um like, se inscreva, motive outros. Que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.